Boa noite. Mais uma vez, nós temos a alegria, a satisfação de observar as Sagradas Letras, de meditarmos na Palavra do Senhor, de nos alegrarmos na riqueza realmente dos ensinos do nosso Deus, que nos trazem alento para os nossos corações, que nos trazem vigor para as nossas almas. Antes de mais nada, vamos orar e rogar ao Senhor que nos esclareça, que nos conceda entendimento acerca do que estudaremos no dia de hoje. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez rogamos a Ti que nos dê a clareza necessária para compreender a Tua palavra e a força, a capacidade para vivê-la. Ajuda-nos, ó Senhor, a observar, ó Pai, os Teus preceitos, os Teus mandamentos, o Teu ensino, para que nos tornemos, ó Pai, verdadeiramente sábios, não meramente perante os olhos dos homens, mas, acima de tudo, perante o Senhor. Dai-nos, ó Pai, essa preciosa e maravilhosa sabedoria do alto, que pode ser somente obtida mediante a Sua graça, através do Seu Santo Espírito, que ilumina as nossas mentes, nos capacitando em compreender a Tua palavra revelada nas Sagradas Escrituras. Assim rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra em Mateus 16, a partir do verso 21 até o verso de número 28. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos lá. O que nós podemos compreender, então, nessas palavras do nosso Senhor, quando Ele menciona, então, o seu caminho da cruz? Nós vemos também Pedro negando, e o Senhor falando da necessidade de negarmos as nossas ambições, a ambição do nosso eu. E nós vemos nos versos anteriores, Pedro tributando ao Senhor um título magnífico, o de Cristo. E naquele momento, realmente, pela ação graciosa do Pai, Pedro pôde então proferir aquelas maravilhosas palavras que eram verdadeiras. E uma vez sendo verdadeiras, então Cristo pega e fala assim: de fato eu sou o Cristo. E uma vez que eu sou o Cristo, eu tenho uma missão. No começo desse versículo, então, encontramos Nosso Senhor revelando a seus discípulos a grande e espantosa verdade, a verdade de sua morte na cruz, que se aproximava. E pela primeira vez, o Senhor apresenta então aquele chocante anúncio de forma tão clara, né, que ele deveria seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto ali. Ele não viera a esse mundo para receber os lauréis dos homens, mas sim para morrer. Ele não tinha vindo para reinar e ser servido, mas sim para derramar o seu sangue precioso em sacrifício, de dar a sua vida em resgate de muitos. Para nós é impossível conceber, nós compreendermos o que se passou ali, então, no coração dos discípulos, aquela revelação que foi uma bomba ali no meio deles, né? Como a maioria dos judeus, eles não podiam
conceber, eles não tinham dificuldade de entender essa relação de Messias, do Cristo, do prometido de Deus, mas de servo sofredor, eles não tinham muito. De um rei, mas um rei sofredor. Então, eles pensavam no rei realmente, mas não em alguém sofredor. E até nós vemos em outros momentos, até pedindo para sentar-se direita e outra esquerda dele, pensando nos melhores lugares, no tomar do cálice, achando que era alguma benesse, algum favor ali que o Senhor receberia. Eles tinham, sim, eles eram crentes no Senhor, mas ainda estavam ali fixados, estavam com suas mentes na antiga aliança, e ali havia uma transição. Aí eles então estavam passando por aquele momento de transição de uma graciosa aliança em Cristo Jesus, que compreenderiam perfeitamente então que não era pela obediência, pela tentativa de obediência à lei, que, aliás, os sacrifícios, todas aquelas encenações, todos aqueles sacrifícios ali que eram praticados, que seriam salvos. Não era pelo proceder pessoal, mas pela graça sempre. Foi sempre pela graça. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que pode haver muita ignorância espiritual, mesmo em um verdadeiro discípulo de Cristo. Mesmo em um verdadeiro discípulo de Cristo, pode haver ignorância. Muitos de nós, cristãos, que somos ainda pequeninos, crianças na fé, bebendo leite espiritual, e não por isso deixamos de ser cristãos de fato. Não ter uma compreensão de uma forma, de uma escala maior, não quer dizer que não seja cristão. Não poderíamos obter prova mais clara disso que na conduta do apóstolo Pedro nessa ocasião. Se no versículo 16 Pedro declara aquela declaração tão maravilhosa, tu és o Cristo, vimos Pedro em seu melhor momento, se não fosse no capítulo 26, 69 e 74, quando ele nega ao Senhor. Estaríamos prontos para dizer aqui que o vemos em seu pior momento. Então no 16 era o melhor, mas aqui, se não fosse pelo capítulo 26, 69 e 74, esses versos 22 e 23 expressariam a maior demonstração de tristeza em um dos piores momentos da vida de Pedro. Pedro começou a censurar o Senhor. Pedro disse que Deus tenha misericórdia do Senhor, que Deus seja misericordioso, porque isso não deve acontecer e não acontecerá, disse Pedro. Mas o Senhor, ele pega e recusa, rejeita aquela palavra. Para Pedro, a própria ideia então de messianidade que acabara de atribuir a Jesus, de falar tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, excluiu o sofrimento e a morte, e principalmente a noção de uma morte violenta, de uma morte realmente imputada de forma indiscriminada, de forma que não fosse merecida, imerecidamente. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, saia de minha presença, Satanás. Não é que Pedro estava possuído, estava possesso de forma alguma, não é isso que aconteceu. Mas naquele momento, Pedro não estava cogitando das coisas do reino, mas ele, naquele momento, estava cogitando das coisas realmente do maligno. Ele, assim como no capítulo 4, versículo 8 e 9, quando nós vemos ali Satanás tentando a Cristo para deixar do caminho da cruz, nesse momento, Satanás achou ocasião na vida de Pedro para que Pedro, então, naquela exaltação sua, chegasse ali e falasse, não, Senhor, deixa disso. E Cristo percebeu novamente essa conversa, essa tentativa de refrear os seus passos em direção à cruz. Pelo prisma de Deus, era necessário que o Salvador sofresse sim, morresse, ressuscitasse, a fim de salvar seu povo. Pelo prisma humano, os dois conceitos, Messias e sofrimento, eram completamente incompatíveis. Pedro, ao permitir ser influenciado,
pelo maligno, ele estava expressando o ponto de vista insensatamente humano. Ele se coloca ali, não cogitou das coisas de Deus, mas das coisas realmente do homem. Ele não compreendia que estava pedindo sua própria condenação eterna e de toda a humanidade, se assim, com essas palavras. Rapidamente a rocha, né? Tu és Pedro. Quão rapidamente aquela rocha se tornou então uma pedra de tropeço, uma pedra de ofensa. Você é uma armadilha para mim e está buscando as coisas não pelo prisma de Deus, mas dos homens. Jesus então reconhece imediatamente aquela armadilha que Satanás estava armando e nem só por um instante ele sustenta a possibilidade. Ele rejeita, confronta e aquela sedução, aquela promessa, e assim como com resolução ele repete a sedução. E mais uma vez ele repele ali aquela sedução implícita ali para aquele pecado de rejeitar a cruz, o caminho da cruz. Você não está cogitando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essas coisas têm profundo intuito de nos ensinar que tanto não devemos considerar bons homens como infalíveis. Bons homens não são infalíveis, bons servos de Deus não são infalíveis. Nós devemos sempre lembrar que servos maravilhosos de Deus, tementes ao Senhor, são passíveis de errar. E, no entanto, também não devemos supor que lhes falte a graça divina só porque essa graça é pequena e fraca. Não é só porque essa graça é pequena e fraca que esses homens, uma vez falhado, não possuam a graça, a fé no Senhor. Mas, assim como nós, em nossas vidas, nós estamos em constante desenvolvimento, em santificação, e o Espírito Santo é que nos assiste constantemente, nos sustentando, nos fazendo crescer em santidade, em vida com Deus, é que não nos deixa de forma alguma cair. Não é pela nossa força, nem pela nossa vontade, mas pela graça de Deus. Quão profundamente importante ser a doutrina da morte expiatória de Cristo. É muito importante. Nosso Senhor deseja que consideremos a crucificação como uma verdade central do cristianismo. Uma visão correta da sua morte ali em favor, a sua morte vicária e dos benefícios resultantes é fundamental para a religião bíblica, para a concepção, entendimento bíblico. O sacrifício de Cristo é pronunciado desde Gênesis 3,15, do Cristo ali, realmente do descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, mas seria ferido ali. A soma de todas as nossas esperanças deve ser que Cristo morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5,10. Se desistirmos dessa doutrina, desse ensino, não dispomos mais de qualquer esperança sólida. E Paulo fala isso. Se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é vã. Se Cristo não morreu, ressuscitou o terceiro dia e está à destra de Deus o Pai, então nós estamos perdidos. Mas sim, Cristo ressuscitou. E Cristo é Deus como Pai, Deus como Espírito, e reina eternamente. Tal como Pedro, os demais discípulos não suportaram aquela ideia de crucificação, pensaram que Jesus viera ao mundo para estabelecer um reinado terrestre, mas não era o caso. Não percebiam que era necessário sofrer e morrer e sonhavam com honrarias seculares, passageiras, temporais e recompensas aqui ao serviço do Mestre. Aprendamos que os homens precisam estar decididos a enfrentar, sim, tribulações e negar a si mesmos se desejam seguir a Cristo. O negar a si mesmo significa renunciar ao velho eu, o eu que em sua existência separada da graça regeneradora, o eu que despreza realmente a graça do Senhor, o favor do Senhor. A pessoa que se nega a si mesmo renuncia a toda confiança no mundo, em si mesma,
e depende unicamente do favor de Deus, da salvação em Deus. Então, negar-se é falar: olha, eu não tenho condição nenhuma, eu sou totalmente necessitado do favor de Deus, eu não tenho forças em mim, eu não sou capaz de forma alguma de salvar-me. O meu eu tem que ser então crucificado. O eu posso, o eu sou, o eu quero, o eu consigo, eu determino. Não. O eu que deve ser elevado é o eu sou do Todo-Poderoso. E perante o eu sou do Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de ser sempre, o eterno, o Todo-Poderoso nosso Deus, Criador dos céus e da terra, esse eu sou deve ser sim exaltado. Tomar a sua cruz refere-se à cruz que é suportada por causa da união com Cristo. O verdadeiro cristianismo traz consigo uma cruz, traz o desassossego, os problemas ali diários, uma vez que estamos tomando ali o caminho que é o nosso Senhor nos coloca, que não é os louréis, as coroas desse mundo. Na verdade, enquanto enquanto oferece uma coroa de glória na vida profunda, na vida futura, nesse mundo, na verdade, nós temos uma coroa de espinhos. Se queremos uma coroa, o que foi dado para o nosso mestre foi uma coroa de espinhos. Então não precisamos esperar uma coroa de glória nesse mundo, de glórias nesse mundo. Mas sim, o desassossego, os problemas. A carne deve ser crucificada diariamente, precisamos resistir ao diabo dia após dia, o mundo precisa ser vencido, o combater o bom combate. Há uma guerra declarada e muitas batalhas a serem vencidas. Nenhuma cruz, nenhuma coroa. Então, o caminho, sim, é de uma contínua luta. A cruz aqui provavelmente era o patímbulo, aquela parte na horizontal, era provavelmente a que ali a pessoa carregava. Então, não era algo agradável. E aquela sentença era uma sentença de morte, era uma sentença realmente de sofrimento, de dor e de vergonha. Ainda que passemos vergonha, dores, sofrimentos nesse mundo, o que nos aguarda é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Aprendemos nesses versículos que nada existe de tão precioso quanto uma alma humana. Se uma pessoa ganhar o mundo inteiro, de que adianta? A gente pode ganhar o mundo inteiro. E essas palavras, né, nós não sabemos, mas até pode ser que tenha passado na mente do Senhor a própria tentação ali do Satanás. Quando Satanás oferece: olha, te darei tudo isso aqui, se curvares perante mim. É o teólogo da prosperidade, Satanás, né? Olha só, tem uma fórmula mágica, uma fórmula muito fácil para você ganhar a tranquilidade, as riquezas desse mundo. Curve-se. Nós não podemos nos curvar perante as facilidades do que é contrário à palavra revelada de Deus. Devemos rejeitar essas tentações que nos chamam a nos curvar perante a imoralidade, a insensatez, a promiscuidade. Devemos rejeitar tudo aquilo que é incompatível com o caminho da cruz. O mundo e tudo quanto nele está contido é apenas passageiro. Ele está gradualmente desaparecendo, perecendo, está dissipando. É um mundo corrupto e na sua corrupção está se deteriorando. A alma é eterna. Essa palavra é a chave para toda questão. Estamos titubeando em nossa religião, talvez. E nós precisamos do Senhor clareza. Assim como os discípulos estavam ali ainda não compreendendo perfeitamente, precisamos rogar ao Espírito Santo, nos dê clareza, nos dê entendimento.
E pela aplicação, pela meditação na palavra do Senhor, nós encontramos essa clareza para as nossas vidas, essa vitalidade, essa firmeza para a nossa conduta. Uma vez que a palavra do Senhor nos dá, pela ação do Espírito Santo, nos concede esse 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 estalo, né? Isso é por demais importante. Assim como a gente, quando nós estamos um período muito grande, a gente fica muito tempo no escuro, às vezes acaba a energia, nós ficamos muito tempo no escuro. Ou quando acordamos durante a madrugada e, e acordamos e vamos ali, acendemos a luz, naquele primeiro instante, nossos olhos ainda estão ali difíceis de assimilar a luz e tá ali embaçado, tá difícil de assimilar, de perceber, mas com o tempo vamos percebendo mais nitidamente. Muitos de nós talvez não percebam nitidamente ainda, porque estávamos em trevas, mas agora estamos no reino da luz. E uma vez que passamos para esse novo reino, a luz das Sagradas Escrituras nos vão dando clareza para os nossos olhos, para os nossos pés, para andarmos retamente, para andarmos no caminho correto. Aprendamos que será na segunda vinda de Cristo que receberemos as recompensas. A glória do Filho do Homem se revelará com juízo, que retribuirá a cada um segundo seus feitos. Não que tenhamos merecimento, nós não merecemos nada. Nós somos servos e o servo faz a vontade do seu Senhor. Nós não merecíamos nada, mas ainda assim, Deus se agrada e se agradará de conceder-nos o galardão celestial, a coroa e tantas coisas que nos são prometidas nas Sagradas Escrituras como expressões dessa satisfação do Senhor, em ver seus servos buscando o reino, de amarem realmente o seu reino e buscarem viver para a sua glória. Fora de Cristo não há salvação nenhuma. Nós devemos lembrar disso. Efésios 2, versículo 8. A salvação é totalmente pela graça mediante a fé em Cristo. Se estamos em Cristo, se seguimos o nosso Mestre, estamos bem. Se não, estamos perdidos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? O que é amargo virá antes do que é doce, e a cruz antes da coroa. Precisamos nos submeter a tomar parte com nosso Senhor em sua humilhação, se queremos um dia compartilhar de sua glória. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.